Vale bene, faz mais ou menos, Arthur, faz mais ou menos uns 2000 anos que se canta a morte da Igreja Católica. E ela não morreu. Aliás, nenhuma instituição é tão antiga. E está aí, presente em todos os quadrantes da Terra. Olá pessoal, viva Cristo Rei. Hoje eu vou fazer uma análise de um vídeo do jornalista Reinaldo de Azevedo, na qual ele analisa o perfil da Igreja Católica nos momentos atuais e historicamente. Poucas vezes eu vi um jornalista falar da Igreja Católica. Eu tenho minhas ressalvas ao Reinaldo Azevedo, principalmente nos últimos anos, mas ele falou de forma muito coerente a respeito da Igreja. Eu tenho muitas ressalvas também a respeito do vídeo, mas gostei muito da abordagem dele. Primeiro ele fala do seguinte, que o Francisco, apesar dele não ser o grande teólogo como Bento XVI, mas ele seguia a tradição. Apesar dessa questão dele não ter uma questão teológica, mas era mais pastoral, mais social, mas ele não fugia da tradição da igreja. Humanistas, as suas preocupações sociais. Ele não foi, aqui a gente fala tudo, Francisco não foi um grande teólogo, ele não era um teórico, ele não era exatamente um pensador da teologia, como era o Ratzinger, seu antecessor. Não é? Mas ele foi o Papa que buscou incluir na igreja os excluídos. Sem, ao mesmo tempo, romper com a tradição. As pessoas têm uma certa dificuldade compreensível de entender a igreja. E é curioso como o que mais se faz, vale bene, faz mais ou menos, Arthur, faz mais ou menos uns 2000 anos que se canta a morte da Igreja Católica. E ela não morreu. Aliás, nenhuma instituição é tão antiga. E está aí, presente em todos os quadrantes da Terra. Exceção feita aos países em que é proibido o culto católico. Então nessa parte, quando ele fala, né, na questão da Igreja Católica, e que as pessoas sempre falam que a Igreja Católica vai desaparecer, né? E eu sempre lembro daquela frase do Chesterton, que a Igreja Católica já teve momentos ruins e teve crises, mas a Igreja Católica nunca morreu porque tinha um Deus que sabia sair do túmulo, sabia um caminho para sair do túmulo. Então é isso. E por que muitos políticos vão no Vaticano, no enterro do Papa? Pela relevância histórica, relevância que o Papa tem no mundo todo. Por causa dos fiéis espalhados pelo mundo todo. Você percebe que a igreja protestante, você tem lá um pastor, é aquela igreja específica. As igrejas protestantes estão espalhadas pelo mundo todo, mas não há uma unidade como a Igreja Católica Romana. Não existe. Por que a igreja é tão importante? Por que 200 chefes de Estado vão ao velório de Francisco? Se a igreja é, como não cansam de dizer os colunistas, alguns, decadente. A troco de quê? Por quê? Por que fazer isso? Se não tem importância, por que fazê-lo? Talvez porque tem importância. Não é? Estima-se 2,4 bilhões os cristãos no mundo, 1,4 bilhão católicos. Ah, mas os muçulmanos são mais, 1,8, 1,9 bilhão. É verdade. Mas qual é a autoridade central do islamismo? Perto de 1 bilhão de cristãos não católicos, qual a autoridade central dessas igrejas? Eu não estou falando isso em sentido demeritório, para dizer, essas religiões não têm autoridade central, como elas são. Não, não é, a ideia não é essa. Eu só estou dizendo que a Igreja Católica é a maior instituição do mundo, com maior número de adeptos no mundo, que tem um comando central, que tem uma voz, que é a voz do Papa, ainda que, obviamente, esse Papa não decida sozinho. A ideia da infalibilidade papal, ela permanece porquanto o Papa tem a última palavra nas questões relativas à Igreja, mas evidentemente não é a ideia de que o Papa tem a palavra revelada por Deus. Não é? É que ele decide, mas ele decide num conjunto de circunstâncias
que compõem a cúpula da igreja também. E a cristandade católica mundo afora tão diversa, né? Muito se fala da decadência da igreja no Brasil, a queda do número de católicos, percentualmente falando, em números e percentualmente falando, sim, é verdade, a ascensão dos evangélicos, mas, por exemplo, a igreja católica está em expansão na África, está em expansão na Ásia. Aliás, os bispos, os cardeais feitos pelo Papa Francisco vêm desses continentes. E aí outras questões bem interessantes que ele veio trazer, né? A autoridade central do Papa é a única igreja que tem essa autoridade central. Tem a questão também que ele falou do crescimento dos evangélicos. Tem o crescimento dos evangélicos, mas os católicos estão crescendo no mundo todo e tem uma autoridade central. E também, algo interessante que ele vai trazer, que todo mundo que é católico sabe, a igreja criou as universidades, os hospitais, e que mantém universidades, hospitais, abrigos, o que é diferente das igrejas protestantes. Porque a igreja protestante, você vai ver o seguinte, elas estão nos lugares, na África, por exemplo, onde o cristianismo cresce muito, só que assim, lá também tem a teologia da prosperidade, então esses pastores eles vão querer também dinheiro em volta, para eles se enriquecerem, digamos assim. A igreja católica não, pode acontecer de corrupção, pode acontecer de padres querendo se enriquecer, só que é diferente. Não é tão simples assim, como é, digamos que nas igrejas protestantes, para um pastor querer se enriquecer nas custas dos fiéis, é mais viável no sentido, pela própria modus operandi de como as igrejas protestantes são operadas, a forma como elas funcionam. Nas igrejas católicas, isso pode acontecer, beijo, na igreja católica, aliás. Mas não é tão simples acontecer isso. Então, a igreja, ela está presente na África como instituição de caridade. Tem igrejas protestantes que também estão. Só que a diferença é que a igreja católica, como instituição de caridade, está presente sem simplesmente querer que o fiel dê o dízimo, dê tudo que ele tem. É o 10% e às vezes esse 10% até é discutível. Agora, nas igrejas protestantes, não. O fiel, às vezes, tem que dar tudo e muito para os pastores, em qualquer lugar do mundo. Na igreja católica, em tese, não deveria acontecer isso. E se acontece, é mais difícil com que aconteça. Se acontece, muitas vezes as pessoas vão saber, sim, porque fica muito na cara. Um padre andando de Ferrari. Você já viu um padre andando de Ferrari? Acontece, mas tem mais pastor andando de Ferrari, bicho. Mas o fato é, a igreja existe na sua diversidade, e eu já destaquei aqui uma vez, pouca gente se dá conta de que, Arthur Valubeni, a maior instituição educacional do mundo se chama Igreja Católica. Sim. A maior instituição de saúde do mundo se chama Igreja Católica. A maior instituição de assistência social do mundo se chama Igreja Católica. Não é? E mais do que isso, o seu pastor número 1, o bispo de Roma, o sumo pontífice, o Papa, ele carrega esses valores da cristandade que se fundiram com os valores que nós dizemos, a falta de melhor expressão, os valores ocidentais e da democracia ocidental. A igreja em si não é uma democracia no seguinte sentido, não se faz uma eleição entre todos os católicos para escolher o Papa. A eleição é, digamos, indireta, né? As autoridades religiosas, os cardeais são escolhidos pelo próprio Papa, não são os fiéis que votam. Então, nesse sentido, ela não é uma democracia, mas ela encarna os valores da civilização democrática. E isso não é novo. Esse processo não é novo. Não é? Sim, a igreja teve, e você precisa saber disso, e sabe disso, a igreja passou por... Houve momentos horríveis, a Inquisição foi um momento horrível, né? Perseguições muito graves, muito sérias, agressões muito sérias, no processo de colonização, inclusive. Embora ali também tenha havido um misto de agressão e, ao mesmo tempo, de proteção de algumas comunidades. Enfim, o mundo não é plano, nem a história da Igreja Católica é plana. Mas quando se pensa... Por que será que o cristianismo se expandiu? Por que o cristianismo se expandiu no Império Romano, embora, obviamente, o poder lhe fosse hostil? Uma coisa bem assim, que eu gostei que ele falou é o seguinte: a igreja teve problemas, teve Inquisição, teve vários problemas. Mas você percebe que assim, a igreja, que é isso que muitas pessoas não entendem, a igreja, apesar das perseguições, apesar dos problemas, ela protegia pessoas também, protegia comunidades. Aqui no Brasil aconteceu isso, no mundo todo aconteceu isso. Tinha pessoas que estavam preocupadas em ajudar
em proteger pessoas por causa da ideia cristã. Inclusive, a ideia de direitos humanos tem uma base cristã. Então tem gente que fala assim, nossa, a igreja é corrupta, ela matou, só roubou. Não. E ele é um jornalista sério, e todo jornalista sério, e todo historiador sério, devia falar o que ele tá falando. Que a igreja não teve só coisas ruins, ela protege. Ele protegeu muitas pessoas, muitos povos, de coisas muito ruins. Igreja enquanto pessoas, eu tô falando de pessoas aqui. E quando se fala cristianismo aqui, nós estamos falando ainda daquilo que originou e é a Igreja Católica na sua continuidade, porque depois no século XVI, ao cisma, né, protestante e suas derivações posteriores. Mas, Arthur, Ovalio Beni, o que é que está na raiz da expansão do cristianismo, nos seus primórdios? Será que é a violência da Inquisição, é a perseguição? Não, os perseguidos eram os cristãos. Efetivamente perseguidos. Cristo encarna a figura da perseguição e da redenção. Né? E nesse sentido, serve de metáfora e de convite a todo mundo que sofre, para que supere a dor e atinja um outro estado. O grande homem da Igreja Católica, aquele que plasmou aquilo que é a cristandade, chama-se Paulo, o apóstolo Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus Cristo. Né? Foi ele que estabeleceu as balizas, as bases do que veio a ser a igreja. E aí, duas coisas bem interessantes aí. A questão nesse trecho. Os cristãos, no início do cristianismo, é que foram perseguidos. E muitas pessoas falam assim, a história dos cristãos é uma história de perseguição às pessoas, a outras culturas. Não. Os cristãos, no início do cristianismo, é que eram os perseguidos. E mesmo assim, o cristianismo continuou a se difundir. O cristianismo católico. Diga-se de passagem. O apóstolo Paulo meio que sistematizou, vamos usar uma palavra meio moderna, sistematizou que é o cristianismo. E a caridade é o que deu base para os direitos humanos que a gente tem hoje, inclusive nas leis e em muita coisa. A ideia de direitos humanos tem base cristã, evidentemente. Não era toda, mas evidente. O Roger Scruton fala sobre isso. O Roger Scruton, que inclusive o Reinaldo Azevedo, tem uma bela análise de alguns livros dele, que são muito bons. O Reinaldo Azevedo do Velho Testamento, né? O Reinaldo Azevedo de hoje, talvez ele não seja tão coerente em muitas coisas. É a caridade. A caridade como valor. Caridade que também se pode traduzir, a depender do contexto, por amor. Daí, sem amor, eu nada seria. Né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens. Sem amor, eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. Né? Um amor pelo outro. E a outra coisa, outro dado importante, parece muito circunstancial, mas foi fundamental, Ovalio Beni, Arthur. As mulheres. As mulheres foram as que mais aderiram ao cristianismo. Você já baixou o aplicativo da Temo? Se ainda não, está na hora de fazer o download. Se você clicar nesse vídeo e fazer o download do aplicativo... E nesse sentido me permito ler um trecho do livro. Né? Do livro não. Olha só, eu confundi, né, Ovalio Beni? Vou ler um trecho da minha resenha, porque ela faz a síntese de muitas páginas ali. Depois de Jesus, é Paulo quem vem à luz como o homem mais importante do cristianismo, o verdadeiro fundador da teologia cristã. Com o édito do imperador Constantino, em 313, a seita minoritária, nascida entre judeus da Galileia, tornava-se uma religião do Império Romano. Cessava a perseguição ao cristianismo. E aquele foi um dos marcos de uma longa trajetória. Como se operou o milagre? O sociólogo americano Roderick Stark sustenta que uma das raízes da expansão cristã é a caridade, elevada por Paulo à condição de primeira virtude. E a outra são as mulheres. No livro, o professor lembra que por volta do ano 200, havia em Roma 131 homens para cada 100 mulheres. Lembrando que os homens morriam nas guerras. Hã? As mulheres não morriam quando atacadas, etc., mas elas não iam para a guerra. 131 homens para 100 mulheres e 140 para cada 100 homens na Itália. Para cada 100 mulheres, na Itália como um todo, Ásia Menor e África.
E por que tão poucas mulheres? Qual era a prática? Com que prática o cristianismo combateu? Que prática o cristianismo combateu? O infanticídio de meninas, por que meninas? E de meninos com deficiências era moralmente aceitável e praticado em todas as classes. Cristo e o cristianismo santificaram o corpo e fizeram-no bendito, porque morada da alma, cuja imortalidade já havia sido declarada pelos gregos. Cristo inventou o ser humano intransitivo, que não depende de nenhuma condição ou qualidade de nascimento, de origem, de nada, para integrar a humanidade à irmandade universal. As mulheres, por razões até muito práticas, gostaram. Então, uma das causas de morte das mulheres era o aborto imposto, muitas vezes pelos maridos. Não é? A expansão do cristianismo, originalmente, é uma atitude de resistência à opressão. Então, uma coisa que você vai ver poucos jornalistas falando, né? Ele está abordando uma questão muito interessante. A questão do cristianismo como ele se difundiu, é uma resistência à opressão. A opressão contra as mulheres, você já ouviu falando por isso por aí, algum jornalista? A opressão contra as mulheres, a opressão contra as crianças deficientes, crianças que por vezes teriam que abortar mesmo. E o que o cristianismo veio dizer? Não pode. É a vida, em primeiro lugar. Isso é um paradigma de direito humano. Você, nas comunidades indígenas que existiam aqui, a criança nascia deficiente teria que enterrar viva porque não podia ter uma criança deficiente. Existia isso aqui, existia isso na Europa, existia isso em outros lugares. O cristianismo não aceita isso. Ah, mas os índios, os padres matavam os índios e os portugueses matavam os índios. Isso é outra história, mas assim, isso não anula o fato de que a igreja protegia a vida. Apesar dos traidores, apesar das mortes. Muito para a proteção da família contra o Estado, aliás. O cristianismo e o catolicismo, uma religião de resistência. E um papa pode encarnar esses valores originais, esses valores que abraçam os pequenos, que prega a caridade de Paulo, ou pode virar as costas para tudo isso. O Francisco olhou de frente e abraçou. Então você encontra o Francisco falando em defesa dos imigrantes. Você encontra o Francisco falando em defesa do meio ambiente. Você encontra o Francisco falando em defesa da igualdade. Você encontra um Papa que estava voltado também para os pequenos. E não se engane, aquilo que Arthur, alguns dos nossos valores, que nós consideramos valores civilizatórios, são valores plasmados no mundo cristão, pelo mundo cristão. Ainda que se fundindo com valores que nós herdamos, por exemplo, lá dos gregos. Sabe por que o Papa, a despeito da desimportância que muitos veem na Igreja Católica, haverá lá 200 chefes de Estado, e isso é notícia no mundo inteiro? Porque, no fim das contas, esses valores cristãos são os valores, em muitos aspectos, de todos nós. Eu ousaria dizer, e aqui vai ter muita gente que pode até ficar brava, mas são cristãos, inclusive, os que não são cristãos. Porque nem depende dele, não é uma questão de crença só. É uma questão de valores que nos circundam, nos quais estamos imersos. E me permito, porque eu acho que está muito bem colocado, lembrar o que escrevi em 2007, que reproduzo hoje trecho num texto no UOL também. Se o cristianismo conferiu uma ética nova à cultura greco-romana, tomou dela emprestados alguns séculos de especulação filosófica, de sorte que se constituiu no tempo como a memória de dois humanismos, de duas visões totalizantes, a helênica, a grega e a dos evangelhos. Querem ver? Apostamos nas virtudes do exame de consciência. Sim ou não, meninos, não é verdade que nós consideramos correto o exame de consciência? Estamos ocupados em controlar nossos impulsos para ser reconhecidos como pessoas a serviço do bem e da verdade. Mesmo os que não são querem ser, e se fingem. Esforçamo-nos para demonstrar que preferimos ser colhidos pela injustiça a praticá-la. Aspiramos a valores espirituais acima dos materiais e apreciamos tal qualidade nos outros.
Boa parte de nós acredita numa justiça divina que sucede à morte, e os que não chegam a tanto demonstram seguir um modelo perfeito, ao menos no mundo das ideias. Somos, de fato, não só cristãos, mas também herdeiros involuntários da filosofia de Platão. E onde essas ideias não se transformaram em leis, em códigos leigos, o poder se impõe pelo terror, pela ditadura, pela violência institucionalizada, pela morte, e frequentemente assim se procede em nome de Deus. E aqui, meninos, eu acho a frase importante mesmo. Não há humanismo leigo que tenha sido tão poderoso na história humana como 3 palavras que salvam. E que são pilares da visão cristã de mundo. Algumas questões no vídeo, você pode assistir o vídeo todo, vou deixar o link aqui. Ele vai falar, por exemplo, que a questão do celibato tem que ser discutida, se o padre pode casar ou não, e a questão do papel das mulheres. Isso aí é uma questão que eu discordo, evidentemente, né? Porque ele começa a falar da tradição muito bem e tudo mais, os valores cristãos que nós herdamos e que, mesmo sem saber, nós praticamos esses valores ao longo da nossa vida, todo mundo, mesmo que não se declare cristão. Mas e depois ele fala que tem que se rever essas questões. Agora, essas questões elas não podem, elas serem revistas, elas rompem com essa questão do cristianismo mais primitivo, né? O que foi um pouco de contradição aí na minha opinião. E, para fechar só esse vídeo, né, vai ficar muito longo, é essa questão mesmo. Muitas pessoas não são cristãs declaradas, mas elas praticam o cristianismo. Por que elas praticam o cristianismo? Porque os valores cristãos, né, lembra das 3 bases da civilização ocidental? Cultura greco-romana, né, filosofia grega, o direito, aliás, filosofia grega, o direito romano, né, e o cristianismo. E é isso, pessoal. Salve Maria, Deus abençoe. A Igreja Católica é a maior instituição do mundo, mas ela não é instituição apenas. É porque ela tem um sentido. Deus ressuscitou e saiu do túmulo. Esse é o sentido, né? Esse é o amor da caridade cristã de um Deus que ressuscitou e sabia o caminho para sair do túmulo. Por isso que a Igreja Católica nunca irá morrer. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.